Então, neste momento, a gente dá início à nossa primeira palestra, nossa primeira conversa com Dom Paulo Jackson sobre a temática sinodalidade e missão. Dom Paulo, com o senhor agora. Muito obrigado. Então são 15 para 8. Eu tenho exatamente 1 hora até 8h45. Vamos ver. Nessa primeira conversa, o meu desejo é assentar um pouco as balizas fundamentais, os conceitos fundamentais, para a gente se situar nesse mapa do caminho sinodal. Eu vou começar com uma citação de um padre, um teólogo francês chamado Loisy. Loisy disse uma besteira sem tamanho, mas a besteira que ele disse terminou sendo interessante para a gente refletir sobre a relação entre reino e igreja. Num determinado momento, era essa mais ou menos a mentalidade dos teólogos. Ele disse assim: Jesus Cristo anunciou o reino de Deus e o que veio foi a igreja. No fundo, a mentalidade desse momento era uma dissociação, uma separação entre a missão de Jesus de Nazaré e a igreja, como se Jesus Cristo não tivesse querido a igreja, como se a igreja tivesse caído de um paraquedas, a igreja caiu do avião, de uma nave espacial, como um pacote, um ET provindo do céu. Graças a Deus, posteriormente, essa mentalidade, que foi traduzida por Loisy nessa frase, mas não era somente dele, era uma mentalidade, na verdade. Essa mentalidade foi sendo superada cada vez mais. É por isso que eu quero começar esta fala lendo para vocês o texto da escolha dos 12 apóstolos no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Marcos 3, 13. Vamos ver quais são os 7 passos dessa escolha. Primeiro passo: Jesus subiu o monte. Esse é o primeiro passo. A escolha dos apóstolos nasce da oração. Quando vocês encontrarem na Bíblia monte ou deserto, normalmente são os ambientes que Jesus utilizava para estar a sós na intimidade com o Pai. Então Jesus subiu o monte, é o lugar da teofania, é o monte Sinai, é o monte Horebe, é sempre símbolo da aliança e da vinculação de Deus com o seu povo. A escolha dos apóstolos é fruto de uma noite de oração. Segundo, Jesus chamou a si os que ele quis. A escolha dos apóstolos é fruto da absoluta liberdade de Deus. Deus quis chamar os apóstolos e aí está o germe da igreja. Aí está o nascedouro da igreja cristã. Terceiro, e eles foram até ele. Percebam que há uma resposta também fruto da liberdade. Os apóstolos, chamados pela pura liberdade de Jesus, respondem com generosidade e vão eles também até Jesus. Quarto, veja que coisa bonita, e aqui começa de modo mais explícito o tema da sinodalidade. Então os apóstolos foram até Jesus. E quarto, e Jesus constituiu um grupo, 12. Aqui faça atenção, minha gente. Esse 12 não é simplesmente uma dúzia de pessoas.
Esse 12 é um número teológico. Esse 12 é um número, na verdade, escatológico, tem a ver com o futuro dessa comunidade que está apenas nascendo. É o 12 que simboliza as 12 tribos de Israel, lá atrás no Antigo Testamento, mas é o 12 germe do novo povo de Deus, germe da nova comunidade que está apenas nascendo. Aqui está já o germe da sinodalidade. Jesus passou a noite em oração no monte, chamou a si os que ele quis, eles na inteira liberdade foram até Jesus, e Jesus constitui um grupo, 12. Ora, nós poderíamos parar por aqui, e a igreja seria uma coisinha umbilical, engaiolada, prisioneira no umbigo de Jesus. Não. Começa então um passo subsequente. Para que Jesus chama apóstolos? Para que Jesus chamou a si e constituiu esse grupo sinodal? A Bíblia Sagrada vai então nos dizer. Primeiro, que no caso agora é o quinto, para ficar em sua companhia, estar na companhia de Jesus, aprender com ele, aprender do mestre, vê-lo ensinando, perdoando pecados, libertando pessoas da sarjeta da vida. Jesus curava, perdoava, pregava o reino de Deus, expulsava demônios, falava com crianças, falava com jovens. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Encontrava-se com Nicodemos na madrugada de noite, ele constrangido porque era chefe de Israel. Encontrava com mulheres da vida, encontrava com publicanos e pecadores. Nunca teve problema. Jesus nunca teve problema com prostitutas, ladrões e pecadores, nunca teve problema. O problema de Jesus era com hipócritas. Esse era o grande problema de Jesus. Seu problema era com a hipocrisia de Israel, a hipocrisia das lideranças, assim. Aí Jesus tinha um problema grave. Então, ficar na companhia dele, aqui está mais um elemento sério de sinodalidade. Querer ser uma igreja sinodal significa, em primeiro lugar, querer estar comunitariamente na presença do Senhor. Mas não é para ficar com ele umbilicalmente. Aqui começa. Jesus quis formar este grupo como germe do novo povo de Deus para enviá-los a pregar. Esse é o ponto 6. Para enviá-los a pregar. O anúncio querigmático, o anúncio do reino, a pregação do reino de Deus é característica fundamental da missão da igreja. E sétimo, finalmente, para expulsar o mal presente no mundo, expulsar os espíritos malignos, para libertar as pessoas das doenças, para libertar as pessoas das fake news, das alienações, de tudo aquilo que é obra do maléfico. Tão interessante a palavra alienação. A palavra alienação vem da palavra latina alien, que significa alien, o outro. Então, alienação é quando um outro espírito, que não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Jesus, esse outro espírito, que é um espírito impuro, toma conta da nossa liberdade. Nós fomos então alienados. É como se nós saíssemos de nós mesmos e agora fomos dominados por um outro que não somos nós. Fomos roubados da nossa liberdade. A tarefa da igreja, a tarefa dos leigos e leigas é esta: ficar na companhia de Jesus, amadurecer a relação em profundidade com Ele, para enviá-los a pregar a mensagem do reino, e para expulsar o maligno
expulsar o mal presente no mundo, em todas as circunstâncias e de todos os modos. Dito isso, estabelecemos então que Loisy perdeu a oportunidade de ficar calado. Quando ele disse: Jesus Cristo pregou o reino de Deus e o que nasceu foi a igreja, ele tentava dizer que havia uma separação indissolúvel entre Jesus histórico e o Cristo da fé. Havia uma separação absoluta entre Jesus Cristo e a pregação do reino e a igreja que nasceu depois. E nós estamos vendo que o mesmo Jesus Cristo, o Jesus histórico que pregou o reino de Deus, é o Cristo ressuscitado, que na força do Espírito Santo ratifica a igreja, confirma a fé dos apóstolos e os envia em missão. É como se Jesus desse um pé na bunda e dissesse: abra portas e janelas, está na hora. Abra estas portas, estas janelas e permitam que a ventania do Espírito Santo nos refaça, nos tire do medo e nos lance novamente para a ação missionária. Esse é o elemento primário para a gente estabelecer então a conversa sobre si. Segundo, olhemos agora para este slide que está ali. Como é que o povo de Deus do Antigo Testamento se compreende? Certamente vocês já leram muito a Bíblia no Antigo Testamento. Tem elementos que falam da pessoa individualmente? Tem, claro que tem. Mas quando o Antigo Testamento pensa o mistério da salvação, o plano amoroso de Deus, a história do desígnio salvífico de Deus para a humanidade, pensa sempre como algo comunitário. Como é o nome do povo de Israel na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento? Kahal Adonai. O que significa Kahal? Assembleia. Adonai significa do Senhor, Assembleia de Deus. Não há nenhuma vinculação com o nome, o título de uma das denominações neopentecostais que existem no Brasil, mas, de fato, quando o povo de Deus do Antigo Testamento se pensa, quando reflete sobre a sua identidade, o povo de Deus do Antigo Testamento é chamado com dois nomes sobretudo: Kahal Adonai, Assembleia do Senhor, Assembleia de Deus, ou Edá, Edá Adonai. Edá significa congregação. Então é muito interessante que os dois nomes utilizados para dizer qual é a identidade do povo de Deus do Antigo Testamento, ambos são nomes comunitários, nomes profundamente sinodais: Assembleia do Senhor, Congregação do Senhor. E no Novo Testamento, talvez a gente nunca tenha parado para entender que nome nós temos. Em grego, a palavra igreja se diz ekklesia. São duas raízes. Ek é uma preposição. Klesia é o substantivo que significa chamado ou vocação. Ora, o verbo kaleo é o verbo chamar. Klesia provém do verbo kaleo. Então, o que significa eclesia? Eclesia significa assembleia convocada, assembleia chamada. Chamada por quem? Por aquela que é a base teológica de toda a teologia sinodal. Para estabelecermos as bases de uma teologia sinodal, é preciso colocar com letras maiúsculas garrafais a Trindade Santíssima. A Santíssima Trindade é a base de toda e qualquer reflexão sinodal.
Vamos falar de comunhão, o Padre José vai dizer coisas tão bonitas amanhã, mas a base está onde? Na Santíssima Trindade. E o que é a Trindade? É o mistério do amor entre três diferentes que por amor vivem uma unidade absoluta e plena. Os antigos falavam de uma pericorese. Pericorese, aí vem a palavra coreto, coreografia. Todo mundo sabe o que é uma coreografia. O que é uma coreografia? É uma dança. Pericorese é uma dança. O radical, a preposição peri significa ao redor de. É como se a Santíssima Trindade dançasse ao redor de si mesmo. É uma dança do amor, de três diferentes que por causa do amor não é que superam a pluralidade, mas vivem a unidade mantendo a diferença. A diferença se torna comunhão, sem deixar de ser diferença. A pluralidade não é que seja superada ou vencida, mas a pluralidade é supra-assumida, é sublimada, porque o mistério da comunhão nasce desta dança amorosa em torno do coração dos três entes, das três pessoas da Trindade Santíssima. Então a palavra igreja é uma assembleia chamada ou convocada pela Santíssima Trindade. Em determinados momentos, a igreja, em consonância com a sinagoga, a igreja foi chamada de sinagoga. E o que é sinagoga? Reunião. A palavra sinagogue significa conduzido para uma unidade, conduzido para uma união. Sinagoga, na verdade, significa reunião no caso, no Antigo Testamento, de judeus. No Novo Testamento, o nome passou a ser eclesia, o nome grego, e daí veio a palavra em português, igreja. Eu estou dizendo isso para a gente entender que, fundamentalmente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a igreja é comunhão. A igreja, e aí podemos citar a frase de São João Crisóstomo. Eu botei lá em cima: a igreja é sino. A igreja é sino. Essa é uma frase famosa de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo não utiliza o adjetivo sinodal e nem utiliza o substantivo sinodalidade. Utiliza simplesmente o substantivo rodós. A palavra rodós a gente conhece por causa dos carros da gente. No carro tem aquele aparelhinho de medir quantos quilômetros a gente rodou. Alguém sabe o nome daquele aparelhinho? Como é o nome? Diga alto aí. Odômetro. O aparelhinho se chama odômetro. E o que significa odômetro? O aparelho que mede o caminho que foi feito. Então quer dizer que a palavra rodós significa caminho. Sim é uma preposição que significa conjunto, conjuntamente, em unidade, ao mesmo tempo, comunitariamente. Então, rodós é trilhar esse mesmo caminho conjuntamente, comunitariamente. Não significa, desculpe, aqui não tem japonês, eu vou dizer a besteira. Não significa que nós sejamos um caminhão de japonês. Isto é, nós continuamos muito diferentes uns dos outros, mas por causa do amor e do mistério trinitário, nós somos capazes de, na diferença e na pluralidade, trilhar este mesmo e único caminho, porque o Espírito Santo vai atualizando o amor que é comunhão. Daí nasce a teologia do Concílio Vaticano II. Há muitas eclesiologias no Concílio Vaticano II. Há duas que talvez sejam mais fortes.
A igreja no Concílio Vaticano II é povo de Deus, percebam, retomam o Antigo Testamento, e a igreja é sacramento de comunhão. A comunhão sacramental, a igreja como sacramento da comunhão da Trindade, e ao mesmo tempo esta igreja que é comunhão, povo de Deus em marcha. O mesmo povo de Deus do Antigo Testamento é presente no Novo, porque não houve um corte entre Antigo e Novo. Metodologicamente a gente pensa Antigo Testamento até aqui, Novo Testamento para cá. Teologicamente não existe corte nenhum. É a mesma e única promessa que Deus fez. Hoje lemos Isaías capítulo 7. Percebam, a promessa que Deus fez em Isaías 7,14 se cumpre no sim de Maria Santíssima. Há um mistério absoluto de comunhão. E aí, minha gente, há dois elementos da teologia sacramental que nos ajudam a dar as bases fundamentais dessa eclesiologia de povo de Deus, ou eclesiologia de sacramento da comunhão. Quais são as duas bases sacramentais? Vocês estão feios e bestos, aliás, bonitos e lindos de ouvirem que o sacramento do batismo é a base primeira para se falar da identidade dos leigos e leigas. Aqui está a base daquilo que nós chamamos o sacerdócio comum dos fiéis. Porque pelo batismo, nós, ministros ordenados, os bispos, os padres e os diáconos, nós temos pelo sacramento da ordem a confirmação, a ratificação daquilo que nós já recebemos no batismo. Mas todos nós que estamos aqui nesta sala, pelo batismo, inclusive nós ordenados, pelo batismo, recebemos o munus, a missão de ensinar, a missão profética, a missão de santificar, é a missão sacerdotal, a liturgia, e a missão do rei pastor, a missão de governar, de cuidar da ética, da justiça e da caridade. Isso não é tarefa somente de nós, ministros ordenados. Vocês todos, pelo batismo, participam deste sacerdócio comum. Então, o batismo é base da teologia sinodal, porque o batismo é a base da unidade. E aqui, minha gente, por favor, tenham muito cuidado. A gente está muito cansado de escutar nos inícios da missa. O comentarista está fazendo lá um comentário tão bonito assim: vamos acolher nesta Santa Missa Dom Manuel, que é bispo, nosso pastor diocesano, e não sei quem, padre fulano de tal, padre Filoló Branchutz, o diácono não sei quanto, e todo o povo de Deus. Perceba que aqui tem dois erros teológicos graves. Dois erros teológicos graves. Primeiro, é como se os ministros ordenados não fossem povo de Deus. E segundo, é como se somente vocês batizados fossem povo de Deus. Então, mudar a linguagem é muito importante, porque a linguagem equivocada revela, na verdade, uma postura, uma posição equivocada, uma posição existencial equivocada. A segunda base da teologia sacramental para dar elementos fundantes da eclesialidade, da sinodalidade, obviamente é a Eucaristia. E aqui só para citar um problema gravíssimo no texto base do Congresso Eucarístico Nacional, nós colocamos e refletimos muito sobre esse aspecto. Quando nós dizemos a palavra corpo de Cristo, nós estamos falando do quê? Obviamente, em primeiro lugar, o corpo de Cristo é o corpo físico de Jesus Cristo, Filho de Maria Santíssima. Jesus nasceu, tinha corpo, tinha pé, tinha mão, tinha olho bonito, tinha cabelo lindo, barba maravilhosa, aquele Jesus maravilhoso que aparece nos filmes hollywoodianos, que você se olha, meu Deus, que coisa bonita. O
Jesus alemães, todos são alemães aquele Jesus. Então, o Jesus de Nazaré, de Israel, certamente era bem diferente daquele Jesus alemão que a gente vê de vez em quando nos filmes. Mas deixemos de lado. Então, quando a gente diz corpo de Cristo, nós estamos falando do corpo físico de Jesus Cristo. Deixemos isso aqui de lado, tomemos somente esses dois. Quando a gente diz corpo de Cristo, obviamente nós estamos falando do corpo Eucaristia. Mas existe uma terceira acepção. Quando nós dizemos corpo de Cristo, como diz São Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, nós estamos falando do corpo eclesial, a igreja. Aqui está então um grande problema de sinodalidade, porque há pessoas que comungam o corpo de Cristo eucarístico, reviram os olhos de piedade diante de Jesus sacramentado para adorá-lo, ótimo, maravilhoso, não tem nada contra, mas sai dali, vai chamar o Papa de comunista, que assim bebeu o sindicato do diabo, e por aí vai. Então parece que existe uma dissociação grave entre o corpo eucarístico e o corpo eclesial. Quem comunga o corpo eucarístico de Cristo, obviamente, tem consciência de que está inserido neste corpo eclesial, que é parte dele, é o meu corpo. Esse corpo eclesial é o meu corpo. Como é que eu vou falar mal, tratar mal o meu próprio corpo? Nós somos parte fundamental desse corpo eclesial. Aqui estão conceitos fundamentais para a gente se situar nesse terreno da sinodalidade, da colegialidade, da teologia da comunhão. Aqui no Regional Nordeste 2, na última assembleia lá em Lagoa Seca, o ano passado, nós estabelecemos o seguinte: nós vamos trabalhar a temática teológica da comunhão. Comunhão. Agora, vamos caminhar por dois trilhos fundamentais. Qual é o primeiro trilho dessa comunhão? É a comunhão do itinerário sinodal, proposto pelo Papa Francisco. Qual é o segundo trilho desta comunhão? É a comunhão eucarística, proposta pelo 18º Congresso Eucarístico Nacional. Então guardem no coração isso que eu acabei de dizer. Nós vamos no Regional Nordeste 2 trilhar o caminho da comunhão. Esse caminho da comunhão se revela a partir dos dois trilhos sobre os quais o trem marcha. O trem nesse ano de 2022-2023 vai marchar por sobre o trilho da sinodalidade e por sobre o trilho da Eucaristia. Percebam que sinodalidade e Eucaristia se tocam o tempo todo. E os dois conceitos se unem a partir de um conceito comum, que é o conceito de comunhão. Então, comunhão sinodal e comunhão eucarística serão os dois trilhos fundamentais sobre os quais marcharemos neste ano e também no próximo. Agora, a comunhão, minha gente, não pense que ela nasce do nada, nem se estabelece a partir do nada. É preciso termos uma mística de comunhão, desenvolver uma espiritualidade de comunhão, bebermos na fonte do Espírito Santo, que é o amor. O Espírito Santo é o amor por excelência. O Espírito Santo distribui dons e carismas, como está dito em 1 Coríntios capítulo 12. E para que ele distribui dons e carismas? 1 Coríntios capítulo 12. Para a edificação da comunhão. Em 1 Coríntios 14, São Paulo dá o critério para você comprovar se o carisma é verdadeiro ou não. Qual é o critério fundamental que São Paulo dá em 1 Coríntios 14? A edificação da comunidade. Se o carisma não edificar a comunidade, não presta, não é de Deus, não provém do Espírito.
Percebam que critério tão interessante para a gente discernir se o carisma é de Deus ou não. Então, o primeiro elemento, criarmos uma espiritualidade de comunhão, bebermos nesta fonte inexaurível do amor do Espírito Santo, da comunhão trinitária. Então, comunhão trinitária, Espírito Santo que é amor, o mistério de diferentes que se unem do amor, a pluralidade na unidade ou a unidade na pluralidade, criarmos uma mística bíblica e teológica que brota da comunhão trinitária. Sem isso, não há discurso sobre sinodalidade. Sem isso, vamos passar aqui a noite toda falando de meras teorias, elucubrações e ideologias. Se a gente não estabelece uma mística, uma espiritualidade verdadeiramente comunional, uma espiritualidade comunional, de comunhão, para nós sermos de fato invadidos, perpassados por essa nova mentalidade, de fato tem que acontecer uma metanoia. Metanoia ou metanoia é a mudança, metanoia, a mentalidade, a cabeça, a consciência. Em grego se diz nous, noia. A palavra noia não é à toa que diz: se fulano está noiado, está com a cabeça cheia de maconha. Então, metanoia, nous é a cabeça, é a mentalidade, é o jeito de pensar, e o jeito de pensar conduz ao jeito de ser, e o jeito de ser conduz ao jeito de fazer. Se não houver uma conversão da cabeça, do coração saindo pelas mãos, besteira. A gente pode passar 8 dias fazendo a assembleia aqui em Palmeira dos Índios. Nós temos que sair daqui convertidos na arte da escuta e na arte da comunhão. Sobretudo com aqueles a quem amamos menos. Amar quem nos ama é bonitinho demais. A gente tem sempre que pedir a Deus para amar quem não nos ama tanto. A primeira palavra, criar uma mística de sinodalidade, tem a ver com ser sinodal. Não é simplesmente fazer um caminho de sinodalidade, é ser uma pessoa sinodal, ser uma pessoa verdadeiramente de comunhão, ser uma pessoa verdadeiramente ecumênica, no sentido amplo da palavra, aberta para a diferença que se torna amor comunional. Mas somente com uma mística de comunhão a gente não sai do canto. Por isso é preciso criarmos hábitos de comunhão. Eu digo assim: eu gosto muito da minha avó. Quando foi a última vez que você foi lá visitá-la? Até fazer uns 3 anos e meio. Pode ficar tranquilo que você não morre de amores por sua avó. Não morre não. Eu tenho que dizer assim, o hábito de comunhão qual é? Olha, toda segunda tarde eu tenho a tarde livre, eu vou lá visitar a vovó, e vou até levar aquele docinho que ela gosta tanto. Ela não tem diabetes, então eu vou levar aquele docinho, aquela cueca virada, que é um docinho, vou levar para a vovó, ela gosta tanto daquele docinho. Vou levar uns agradinhos, vou para lá, conversar lorota com ela, contar história, pedir que ela me conte umas histórias de trancoso do passado. Pronto, você vai criando nada. Toda segunda-feira, 2 da tarde, você está na casa de vovó, levando cueca virada e ouvindo as histórias que ela vai contar. Histórias que ela já repetiu 32 vezes, mas você está lá bonitinho, sentado. Não desse não, cueca virada. É um docinho que você revira assim, pai. Então veja, a minha experiência de ser comunional, a mística ou a espiritualidade, os valores profundos que me invadem e me fazem ser pessoa de comunhão, isso tem que se transformar em hábitos de comunhão. E o passo seguinte, os hábitos de comunhão precisam se transformar em estruturas de comunhão. De certo modo, institucionalizar minimamente os hábitos novos que a gente vai criando. Quais são essas estruturas? Numa paróquia, por exemplo, o padre diz:
Eu sou muito adepto da teologia da comunhão. Eu gosto demais da sinodalidade. Eu tenho um amor imenso pela comunhão trinitária. O Espírito Santo é mistério. Eu sou apaixonado por essa lógica da sinodalidade. E na tua paróquia tem CPP? Não, tem não. Tem não. Na tua paróquia tem conselho administrativo paroquial? Tem também não. Pois é, então eu estou bem desconfiado desse teu amor tão grande. Então perceba, o amor tão grande pela comunhão deve se transformar em hábitos que por sua vez se transformam em estruturas comunionais. Se não fizermos esse passo, os 3 elementos, de fato não haverá nunca sinodalidade. Continuemos. Olhemos agora muito rapidamente o percurso que Jesus fez com tanta diferença. Tem uns nomes aí, talvez seja meio complicado para alguns, mas para vocês entenderem o balaio de gato no qual Jesus vivia e a igreja cristã também vivia. Veja, nos evangelhos, você descobre em primeiro lugar um relacionamento de Jesus com as multidões. Mas do meio dessas multidões todas, surgem discípulos e discípulas. O Evangelho de Lucas fala, dentre todos os discípulos e discípulas de Jesus, o Evangelho de Lucas fala do envio de 72 em missão. Depois, os Evangelhos falam do envio de 12 em missão. Dentre os 12, ainda havia 3 que participavam de modo mais profundo, sobretudo de alguns momentos ricos da atividade missionária de Jesus: Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3, desculpe. Sim, a música. Então Pedro, Tiago e João participaram. No Evangelho de Marcos, eles participam da ressurreição da filha de Jairo, no capítulo 5, participam da transfiguração no capítulo 9, participam da agonia no Getsemane, no capítulo 13, 14. Os 3 momentos fundamentais, eles participam de modo especial. E, dentre todos eles, Pedro é chamado por Jesus para confirmar os seus irmãos na fé, mesmo cheios de pobrezas, de pouquezas e de feiuras, eles confirmam os irmãos na fé. Veja que coisa bonita. O que aconteceu no cenáculo? Jesus celebra a última ceia. O Evangelho de João, capítulo 13, não narra a instituição da Eucaristia, narra o lava-pés, que é o significado da Eucaristia. João não narra a instituição, os passos, como Jesus fez, o que Jesus disse, mas João narra que Jesus tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. É o significado da Eucaristia, o significado teológico da Eucaristia. Nessa mesma ceia, Jesus fez a belíssima oração sacerdotal que está em João 17. Que todos sejam um. Eu sempre gosto de interpretar esse que todos sejam um a partir, em primeiro lugar, de uma coisa. Nós estamos vivendo um momento muito complicado de doenças psíquicas, emocionais, bispos doentes, padres que se suicidam, leigos doentes, cansados, fadiga pandêmica, etc. Quando eu penso assim, que todos sejam um, eu estou pensando, Jesus está pensando, sabe em quê? Que cada pessoa que o segue possa minimamente integrar-se. Que você, meu irmão, seja um, isto é, que você tenha o mínimo de unitariedade, o mínimo de identidade comunional, o mínimo de resolver minimamente as suas pendengas, as suas pouquezas e as suas feiuras. Eu gosto muito de pensar nesse que todos sejam um, em primeiro lugar, neste sentido. Então Jesus quer que Pedro seja reintegrado. O Pedro que quis afundar, o Pedro que caiu 3 vezes e negou Jesus 3 vezes. No final do capítulo
20 e 21 de João, Jesus vai perguntar: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Somente o amor foi capaz de reintegrar a fragmentação de Pedro. E obviamente, que todos sejam um, é exatamente que os discípulos de Jesus vivam esse mistério de unidade comunional, esse mistério de sinodalidade. Mas Jesus, nesta oração sacerdotal, ele diz: eu oro também por aqueles que vão acreditar, os do futuro, nós e ainda muitos outros e outras que chegarão à fé. Depois, a famosa cena de Antioquia da Síria e o concílio de Jerusalém. O que aconteceu em Antioquia da Síria? Paulo estava lá, Barnabé estava lá, e Pedro chega. E Pedro começou a se amostrar, como a gente diz aqui no Nordeste. O que significa isso? Chegaram alguns judeus de Jerusalém. Pedro começou a dizer: para que um pagão se torne cristão, primeiro tem que se tornar judeu, receber a circuncisão, para depois se tornar cristão. E Paulo ficou bufando de raiva. Não, Pedro, você está errado, rapaz, não é assim não. Um pagão que quer se tornar cristão não precisa passar pelo judaísmo, não precisa passar pela circuncisão, pode se tornar cristão direto. E o negócio lá esquentou tanto, a briga foi tão feia, que Paulo e Pedro racharam. Paulo então pega Barnabé consigo e diz: eu não quero pensar sozinho, eu não sou dono da verdade, eu vou com um grupo aqui de Antioquia da Síria, eu vou a Jerusalém saber dos meus irmãos, os apóstolos, como é que a gente pode resolver essa pendenga. E foram. Paulo, Barnabé e outros foram a Jerusalém. Expuseram toda a situação. Os apóstolos ouviram. No final, todos se deram as mãos e decidiram, o Espírito Santo e nós, olha que coisa bonita, o Espírito Santo e nós decidimos que, e aí vem a decisão daquilo que é chamado, entre aspas, o Concílio de Jerusalém. Foi a primeira grande experiência, entre aspas, conciliar, porque tiveram que decidir uma pendenga complexa que colocava em confronto a igreja que nascia dos gentios e a igreja que nascia do seio do judaísmo. Porque, minha gente, a coisa é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Veja bem, havia judeus da Palestina, judeus palestinenses, isto é, judeus de língua hebraica, ou aramaica, na verdade, falavam aramaico. Então, judeus palestinenses de língua aramaica e de cultura hebraica. Mas havia também judeus da diáspora, eram judeus, mas judeus de língua grega, da diáspora do Império Romano. Havia prosélitos. Prosélitos eram pagãos que tinham recebido a circuncisão e tinham se transformado em judeus, mas eram pagãos convertidos. E havia tementes a Deus. Um temente a Deus é alguém que quer ser torcedor do Santa Cruz, mas não tem coragem. Aí tem simpatia, o negócio está tão feio, que simpatiza, mas não tem coragem de dar o passo completo. Então o temente a Deus são os simpatizantes. São os simpatizantes com o judaísmo. A missão cristã vai acontecer exatamente aqui dentro desse ambiente. Então, dentro do cristianismo, tem cristãos que nascem do judaísmo palestinense, tem cristãos que nascem dos judeus helenizados, dos judeus de língua grega. Isso é para a gente entender que quando na comunidade cristã eles se reúnem para celebrar a Eucaristia, a coisa foi muito complicada.
Um judeu tem alergia, ele nasce carocinho no braço, só de pensar que vai estar ao lado, roçando o braço num pagão. E aí todos se sentam juntos à mesma mesa para comer o mesmo pão eucarístico. Esse negócio não foi fácil no começo, não foi fácil de jeito nenhum. Então a igreja teve que exercitar muito a sinodalidade, teve que exercitar muito o perdão recíproco. Os judeus chamavam os pagãos de cachorros, cãezinhos. Você imagine, aquela mulher Sírio-Fenícia, é verdade, Senhor, mas os cãezinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Veja que humildade e ao mesmo tempo que ousadia desta mulher. E ela mata Jesus no cansaço e convence Jesus a fazer o milagre por causa da ousadia de sua fé. É aí que nós encontramos esse texto de Atos 15 e de Gálatas 2 que vocês podem ler em casa posteriormente. Atos 15 é o Concílio de Jerusalém contado na perspectiva de Lucas, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Gálatas 2 é o mesmo Concílio de Jerusalém contado por Paulo. Paulo diz: os apóstolos nos estenderam as mãos, selamos a comunhão, e Gálatas 2,10 termina assim: eles só nos pediram uma coisa, que nos lembrássemos dos pobres, coisa que aliás sempre temos feito. Vamos adiante. Aqui está outro elemento fundamental para a gente estabelecer as bases fundamentais da comunhão sinodal. O que diz os Atos dos Apóstolos sobre a comunidade cristã? A comunidade cristã, uma pergunta, minha gente, está muito complicado, está muito pesado, está muito difícil? Não? Tranquilo? Tem muita dúvida na cabeça, muita confusão? Mas não se apegue demais aos conceitinhos pequenos, não. Vamos compreender sobretudo a grande moldura. Eu estou estabelecendo as bases para se falar de fato sobre sinodalidade e teologia comunional. Outro elemento fundamental, a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos. Preste atenção uma coisa, isso aqui não é um relato jornalístico, isso aqui não é um relato jornalístico, está claro? Mas também não é uma mera quimera, um sonho no meio das nuvens do céu, nem é uma coisa e nem é outra. Muita gente pensa que isso é um relato jornalístico e Lucas está descrevendo milimetricamente como era a comunidade cristã de Jerusalém. Não é um relato jornalístico. Mas também isso não é um mero sonho. Nós desejamos tanto que a comunidade cristã seja dessa maneira. Não, não é. É como as nossas comunidades. É já, mas ainda não. Nós já vivemos isso? Sim ou não? Já, claro que já, minha gente, a gente tem que ir para casa agora. Nós já vivemos isso? Já, mas ainda não. Isto é, nós estamos na peregrinação da história, vamos quebrando as unhas na peregrinação da história, já vivemos estes elementos, mas ainda não completamente. Lucas diz que os cristãos perseveravam em quê? Na didache. Didache significa o ensinamento dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, a pregação apostólica. Isso é o que no catecismo da Igreja Católica, a primeira parte. Qual é a primeira parte do catecismo da Igreja Católica? O credo. O credo, o comentário ao credo. Os cristãos também perseveravam na fração do pão, glasis tuardo, a fração do pão, que fundamentalmente é a Eucaristia. Mas aqui a Eucaristia não é somente a Eucaristia como símbolo de toda a vida sacramental. No Catecismo da Igreja Católica, a segunda parte do Catecismo é o comentário aos sacramentos.
mandamentos, a liturgia, como nós celebramos. Os cristãos também perseveravam na koinonia, na comunhão fraterna. Não havia necessitados entre eles. Quando tinha uma grande dificuldade, eles vendiam algum campo, alguma coisa, e repartiam para que todos tivessem o que comer. Isso é aquilo que no Catecismo da Igreja Católica é a terceira parte. A terceira parte do Catecismo da Igreja Católica é o comentário aos mandamentos da lei de Deus. Isto é a preocupação com a ética, com a justiça social. E finalmente, ali se diz, Lucas diz que os cristãos perseveravam nas proseuchai, nas orações. Proseuchai significa orações. O Catecismo da Igreja Católica, a quarta parte, é o comentário ao Pai Nosso, as orações dos cristãos. Então percebam que a mesma estrutura dos Atos dos Apóstolos deu origem exatamente à estrutura do Catecismo da Igreja Católica. Então nós estamos dentro desse caminho de sinodalidade, querendo construir comunidades que vivam estas 4 dimensões. Qual é o grande problema? Eu sempre dou um exemplo nas visitas pastorais, um tamborete de 3 pernas. O grande problema é que nossas comunidades eclesiais praticamente colocam todos os recursos humanos e os recursos financeiros aqui, na liturgia. Não é verdade? Se vocês olharem a paróquia de vocês, a diocese de vocês, quase todos os recursos, o padre gasta uma fortuna para comprar a última casula do último grito da Cordes, não sei de que, esses paramentos estão ficando uma loucura. Estas empresas se transformaram numa verdadeira indústria da moda, indústria do despudor, inclusive. A vida deveria, inclusive a vida litúrgica, deveria ser muito sóbria, muito simples, sóbria e simples, mas ao mesmo tempo modesta e bela. Esse é o conceito fundamental que a igreja oferece e que assim deve ser. Moral da história: gastamos quase todas as nossas energias aqui. Os leigos atuam muito aqui. Coroinhas, ministros de Eucaristia, não sei de quê, cantores, tocadores, salmistas, leitores, BPP e babá. Um pouco menos aqui, os ministérios ligados à palavra. E pouquissimamente menos aqui. Imensamente menos, ao contrário, desculpa. Imensamente menos na terceira etapa. Então percebam que para ser uma igreja verdadeiramente sinodal, a gente precisa equilibrar as 3 pernas de um tamborete. Se um tamborete de 3 pernas, a igreja só pensa em liturgia, ou só pensa na palavra de Deus, mas falta a dimensão social, o tamborete cai para o lado. Se falta a dimensão da palavra, da catequese, da formação, escola da fé, o tamborete cai para o outro lado. Se faltar a dimensão da liturgia, que geralmente não falta, basta olhar os presbitérios, né? Os presbitérios das nossas igrejas são lindos e maravilhosos. As casulas, as vestas, os vasos sagrados são maravilhosos. São maravilhosos. O problema é que todo o assento, toda a energia física, de recursos humanos e de recursos econômicos, veja o disparate, a diferença entre o investimento nesta área e o investimento na formação, na palavra de Deus e também na caridade. Então, vocês leigos têm um papel muito importante de reequilibrar esse tamborete. Quase concluindo, o que é preciso? É preciso um processo de formação catequético que seja vinculado a estes 2 elementos aqui, que seja voltado para a iniciação à vida cristã, isto é, tenha como prioridade a inserção comunitária e tenha um caráter eminentemente catecumenal.
Catecumenal significa recordando como era o processo catecumenal da igreja primitiva. Quais são as duas bases do processo catecumenal? Palavra de Deus e liturgia. Então você vai no próprio ciclo, no próprio ritmo, no próprio respirar da liturgia, você vai meditando a palavra de Deus, meditando a liturgia, penetrando no mistério, entrando na vida da comunidade, se engajando, se interessando, tornando-se membro ativo de uma comunidade eclesial missionária. É assim que deve ser o processo da sinodalidade que nos insere no seio de uma comunidade eclesial. Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Com isso, praticamente, eu vou terminar. Comunhão, nós já dissemos bases fundamentais dessa comunhão: a Santíssima Trindade, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia e a caridade. A caridade é elemento fundamental para a construção da dimensão comunional. Mas o segundo elemento, a participação. Nesse momento, aqui no Regional Nordeste 2, fundamentalmente, a participação nossa deve estar voltada para a arte da escuta. As escutas sinodais estão acontecendo nas 21 dioceses do Regional Nordeste 2. Vocês já viram na internet algum curso para escutadores e para oradores? Aos montes. Então existem milhões de cursos para oradores, para falar em público, postura, não sei o que, tonalidade, o jeito da voz, pererei, parará, tem um monte de técnica. Uso do microfone, não pode ser muito perto, pode ser muito longe, tem que ser assim, tem que ser. Eu nunca encontrei um curso para escutadores. Nunca encontrei. E nós, ministros ordenados, a gente tem uma mania danada. Senta-se para escutar a direção espiritual ou confissão, quase não permite que a pessoa fale, vai interrompendo, fazendo pergunta. Danado, aprendamos a escutar. Isso é uma grande dificuldade para nós, porque nós somos instigados o tempo todo a falar, inclusive vocês nem querem que a gente fale o tempo todo. Mas é preciso que a gente se reeduque na arte de escutar. E finalmente, missão. E aqui entra uma palavra que Rejane utilizou agora há pouco: os muitos areópagos nos quais os leigos e leigas precisam estar. Atenção, preste atenção na frase que eu vou dizer agora. A missão de vocês não é uma missão supletiva. A missão de vocês não é uma missão supletiva. O que é a palavra supletiva? Que preenche porque faltou, que o padre não conseguiu ir. Porque o padre não conseguiu ir, então o leigo vai. Porque o padre não conseguiu celebrar a missa, então o leigo celebra a palavra de Deus. Preste atenção. O trabalho de vocês, leigos e leigas, nasce da dignidade do batismo. Nasce daí, da dignidade do batismo. E vocês não são meros tapa-buracos, porque o padre não conseguiu ir, porque o padre não conseguiu chegar. Tem até uma ocasião ou outra que é um pouquinho de tapa-buraco, mas no geral, às vezes o padre está muito agoniado, enganchou-se em alguma coisa, telefona às pressas para um diácono, para pelo amor de Deus, me socorra que eu não consigo chegar. Aí tudo bem, se entende que é uma coisa emergencial, mas eu estou falando da missão ordinária de vocês. A missão ordinária de vocês não é uma missão supletiva. E aqui é muito importante que os leigos estejam preparados para a missão nas áreas mais desafiadoras. Por exemplo, refletimos muito ontem no Conselho Permanente da CNBB sobre a presença dos leigos na política partidária, sobretudo a presença das leigas. O Brasil é uma coisa vergonhosa a participação das mulheres no parlamento, por exemplo. O Brasil está lá no rabo da gata, nesse critério de presença de mulheres no parlamento. Então é fundamental que haja uma presença maciça de cristãos católicos no mundo da política partidária. É fundamental.
E é não somente por uma questão estratégica, mas também, qual é a questão estratégica que está por trás? Os protestantes estão tomando conta do Estado brasileiro, das instituições, com toda a vergonha que nós estamos acompanhando no MEC. Vocês estão acompanhando nestas últimas 2 semanas, a vergonha é uma vergonha vergonhosa, de verdade. Com todo o pleonasmo que assim a gente possa dizer. É uma vergonha safada, é uma vergonha nojenta, apodrecida. E como é que homens que se pretendem homens de Deus foram capazes de coisas gritantes como essa? É algo verdadeiramente nojento e asqueroso. Então, homens e mulheres, leigos e leigas cristãos católicos, com presença privilegiada no mundo da política partidária. Pensar um outro mundo no âmbito da economia, a economia de Francisco e Clara. Francisco aqui não é o Papa Francisco, é São Francisco de Assis. Então o Papa propõe um grande caminho para se repensar toda a economia do mundo, começando pelos economistas mais jovens, refazer a mentalidade deles para que eles possam ser fermento no meio do mundo. Terceiro, o Pacto Educativo Global, a partir daquelas 7 urgências que o Papa coloca. É fundamental que os educadores e educadoras estejam imbuídos daquilo que o Papa chama o novo humanismo solidário ou humanismo integral. Seria tão bom se nós voltássemos a ler Jacques Maritain, aqui no Brasil, voltássemos a ler o maior de todos os teólogos leigos de todos os tempos da Igreja do Brasil. Ele tinha um cognome chamado Tristão de Ataíde, mas o nome dele na verdade era Alceu Amoroso Lima. Um teólogo gigantesco, um homem, um pensador gigantesco. Não era só teólogo, pensador na área da filosofia, da sociologia, da economia, de tantas áreas. O maior de todos os teólogos que ainda não foi superado no Brasil. Vocês leigos e leigas precisam conhecer o Tristão de Ataíde, Alceu Amoroso Lima, e estarem verdadeiramente imbuídos desta grande renovação proposta por Jacques Maritain, retomada por Paulo VI, retomada por São João Paulo II e agora por Francisco. Francisco retoma o ideal do humanismo solidário, do humanismo integral, propondo como um grande caminho de sinodalidade para a presença qualificada dos leigos e leigas no mundo. Obviamente, no ambiente da família, no ambiente da comunidade eclesial, nós temos mais traquejo nesses 2 ambientes. Difícil mesmo é, sobretudo, política, economia e meios de comunicação social. Eu termino com uma última provocação. As eleições deste ano. Não brinquem, as eleições deste ano serão decididas por uma coisa chamada meios de comunicação social, sobretudo um bichinho chamado internet, com todos os torpedos e com todas as bombas que eles vão lançando todos os dias para o Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram e coisa do gênero. Desejo a vocês que vocês tenham uma assembleia linda e maravilhosa e nós possamos trilhar esse caminho de escuta, esse caminho de comunhão, gerando uma espiritualidade nova, verdadeiramente de comunhão sinodal, mas também criando hábitos e estruturas de sinodalidade. Muito obrigado, Deus os abençoe e os proteja sempre.